Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo e nesse vídeo a gente vai ver propriedades de campos dentro dos atributos lá do Axis. Eu não sei se você lembra, mas no vídeo anterior a gente criou um banco de dados com duas tabelas, duas entidades. Dentro de cada entidade eu criei vários atributos, coisas que dão características para aquela tabela, lembra? As colunas daquela tabela. Só que cada um desses campos, cada um desses atributos tem propriedades, formatos diferentes e algumas regras que a gente pode configurar. O vídeo vai ser curto, mas vai mostrar para você de uma forma muito fácil como é que você configura os principais ali, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai aqui na tabela dos diretores. Eu vou clicar nesse modo design para a gente poder customizar, modificar as propriedades da tabela. E aqui, ó, eu estou falando para vocês exatamente dessa localização, propriedades do campo, que está aqui embaixo na tela do Axis. Eu estou na seleção aqui do ID Editores, está vendo ali em cima? Eu estou falando aqui da minha chave primária. Como ele é chave primária e como ele tem numeração automática, ele vai ter algumas propriedades distintas, tá? Eu vou colocar um zoom um pouco melhor aqui, só para ficar mais fácil para você. Aqui ele mostra tamanho do campo. O que é isso? Qual é o tipo de dado que ele vai armazenar? Ele pode ser do tipo inteiro longo. Inteiro é aquele número que não tem casa depois da vírgula, tá? Essa segunda parte é bem importante. Novos valores. Ele tem a opção de incremento ou aleatório. Olhe isso aqui, ó. Novos valores, incremental ou aleatório. O que é essa opção do incremento? Significa o seguinte, se você coloca como opção, como formato daquele número, que ele seja autoincremental, ele vai ter numeração automática, ele fica aumentando o número 1 de cada vez. Então, se por um acaso o primeiro diretor tinha o código 1, um segundo editor vai ter o código 2, um terceiro editor vai ter o código 3 e assim por diante. É o Axis que escolhe o número que ele vai pôr. E a ordem, a lógica que ele usa para essa numeração é o incremento no passo 1, né? Então, se eu já tenho 63 diretores, o próximo vai ser o 64. Você pode escolher essa opção, incremento, que é o padrão aqui, ou você escolhe a opção aleatório, significando que ele vai escolher um código aleatório, é óbvio, que ele vai escolher. Cada número vai seguir não necessariamente uma lógica própria que você gostaria, mas ele vai se precaver que todos os códigos vão ser diferentes, tá? A gente costuma usar o incremento, a forma incremental de colocar novos valores, mas você também poderia pedir para ele colocar um número aleatório, não tem problema. Aqui na legenda eu acho interessante você olhar com atenção isso, tá? Essa legenda, mais até do que o formato. É na legenda que você vai escrever o que o usuário vai ler lá nas colunas da sua tabela. Vamos reforçar uma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui os nomes dos campos que eu coloquei. Geralmente esse nome de campo é um pouco feinho, né? Você não coloca, você não deveria colocar. Se a gente fosse trabalhar com um banco de dados de alto nível, não coloque espaços, não coloque acento, se cedilha é considerado um acento, não coloque caracteres especiais, mas o que o usuário está lendo hoje, agora na minha tabela, são exatamente os nomes dos atributos. E aqui esse ID diretores não é muito bonito, né? Data de nascimento eu até coloquei bem por extenso, com espaços. Se a gente fosse purista aqui de banco de dados, a gente não deveria colocar como nome de campos, nome das colunas, nome dos atributos, com espaço, com acento e assim por diante. Por quê? Esse dado é muito sensível, ele pode dar algum enrosco ali no seu banco de dados, seja ele no Axis ou em algum banco de dados mais sofisticado. O que é o adequado de você fazer? Nome do campo, exatamente o que está aqui, você deixa sem espaço, sem acento, bem simplificado, uma coisa quase que um código mesmo. E aí quando você vem aqui embaixo na legenda, você coloca um texto mais corrido, um texto mais fácil de ler. Então, o nome do campo está ID diretores, tudo junto. Eu vou colocar na legenda dele algo do tipo código... Opa, escrevi errado. Código dos diretores. Você repara que eu usei acento, eu usei espaço, maravilha. Eu vou pedir para salvar esse banco de dados. Eu vou clicar no modo de exibição lá da tabela que o usuário vai enxergar. E olha só, repara como são as coisas. O nome do campo é um ID diretores, mas você pode colocar essa legenda e aí o seu usuário vai ler código dos diretores. É muito mais bonito, é muito mais agradável. Pense no seu usuário. Lembra que você está
montando um banco de dados, não necessariamente para você está montando um banco de dados para o seu usuário e ele tem que ser amigável com o usuário. Nem todo usuário tem uma facilidade muito grande com o uso do computador. Você, na sua cabeça, fazia sentido colocar como nome de um campo ID diretor. Meio feio, meio simplificado, sem acento. Agora, um cliente, um usuário, merece um conforto visual maior, ele merece ver as coisas um pouco mais bonitas. Então, lembre-se muito bem dessa propriedade chamada legenda. É na legenda que você vai escrever exatamente como o usuário gostaria de ler, com todos os acentos que ele tem direito, espaços e assim por diante. A indexação e o alinhamento eu acho que agora não são tão importantes. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou aqui para o tipo de dado de texto curto, tá bom? Mudei aqui o tipo de dado, lembra que eu estava falando do ID diretores, que é a nossa chave primária, tem numeração automática nesse caso, mas agora eu estou em um campo, que é o campo do nome do diretor, e ele está como texto curto. Quais são as principais propriedades de campo que a gente consegue ver aqui? Primeiro delas, a primeira propriedade, tamanho do campo. Você repara que ele já colocou aqui como um tamanho máximo de 255 caracteres. Isso pode ser muito, na minha opinião. Se você vai armazenar o nome de uma pessoa, geralmente 60 caracteres são mais do que suficiente. Talvez 100 caracteres. Alguns nomes você vai precisar fazer alguma abreviação, mas se você quiser menos, você pode colocar e você trava essa célula de banco de dados só para aquela quantidade que você definiu. Não pode ter nenhum estouro de dados ou algo assim. Se por um acaso você precisar de mais espaço do que 255 caracteres, você pode aumentar aqui também. Lembre-se muito bem de que todas as letras compõe um caractere. O espaço em branco, aquela tecla de espaço que você clica para dar um espacinho entre as palavras, isso é também considerado um caractere. Um número é um caractere, a vírgula é um caractere e assim por diante. Cuidado com isso, tá? Atenção. Aqui na máscara de entrada é algo muito interessante que você pode querer usar em alguns contextos. Eu acho que máscara aqui nesse campo nome não faz sentido, mas a máscara seria bem interessante se você quisesse ter aquele formatinho do RG, sabe? 2 campos, ponto. Outros 3 campos, ponto, outros 3 e assim por diante. RG, CPF, telefone, uma data. Você pode selecionar isso e ele faz com muita facilidade. Eu vou mostrar brevemente algumas possibilidades, mas eu não vou impor essa regra de máscara de entrada no campo nome, porque não faz muito sentido. Mas olha as possibilidades que você tem aqui. Máscara para o telefone, então ele já está no padrão brasileiro, no sentido de que ele tem 2 dígitos entre parênteses, indicando qual é o seu DDD, e aqui 4 números, tracinho e outros 4 números. Você repara que essa é uma máscara de entrada de dados para um telefone fixo aqui do Brasil. Se fosse um celular, você sabe que agora a gente tem 5 dígitos, traço e outros 4. Ele mereceria um outro tipo de máscara. Atenção a isso, tá? Aqui é uma máscara já para CNPJ. Eu tenho uma máscara para código postal, é o nosso CEP, né? Repara, tá certinho ali com o que você está acostumado? Espero que sim. Carteira de identidade seria o seu RG. O campo senha, olha isso que interessante, se você precisa armazenar a senha de um usuário aqui no banco de dados do Access, você pode criar essa máscara para que o banco de dados registre, armazene aquela senha, mas não fique divulgando com todas as letras possíveis qual é a senha. Vai ficar esses asteriscos. Que mais que a gente tem? Muitas opções, tá, gente? Você gaste um tempinho ali para ver o que pode ser mais interessante ou não para você. Hora completa com hora, minuto e segundo, data abreviada, dia com 2 caracteres, barra, mês com 2 caracteres, barra, ano com 4 caracteres. De acordo com o tipo de dado que você vai usar, se é do campo data, se é do campo número, se é do campo texto, você pode ter uma máscara. Mas atenção, muita atenção nisso. A máscara, se a máscara tiver ponto, se ela tiver barra, se ela tiver traço, o tipo de dado que você vai querer usar não pode ser do tipo numérico. Não pode ser numeral, não pode ser inteiro, não pode ser decimal, não pode ser double, nem nada assim. Por quê? Porque a máscara só funciona em um campo que pode receber texto. Lembra que o tracinho é um texto, a barra da data de nascimento é um texto, 2 pontos e assim por diante, tá? Se você quer usar a máscara, o tipo de dado, aqui ó, o tipo de dado tem que ser do tipo texto, tá bom? Texto curto no caso. E aí você pode até experimentar, você seleciona uma dessas máscaras, testa para ver se faz sentido, vai avançando e conclui. É muito tranquilo de usar, tá? Teste, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. O que mais que a gente pode falar? A legenda a gente já viu.
Esse valor padrão pode ser muito interessante também. Vamos dizer que você já quer deixar pré-selecionado, você já quer deixar pré-anotado, registrado, escrito em algum campo um valor. Via de regra, se ninguém quiser escrever nada, já vai ter algum valor ali. Pode ser interessante. Por exemplo, você está cadastrando alguns diretores, você pode deixar ele como um tipo de dado válido, um diretor que ainda está vivo, sei lá. Você pode marcar um aluno que ainda está ativo na escola, ou via de regra você marca como inativo e depois você troca. É um valor padrão. Você pode escolher um valor genérico para um monte de dados, e aí, se for o caso, você muda. Eu não acho que é interessante você colocar como valor padrão no nome, né? Porque cada nome muda muito, mas talvez para um e-mail, você pode deixar um e-mail padrão de redirecionamento, você pode colocar um peso, se todos os seus produtos que você está cadastrando naquele armazém, todos eles pesam 1 quilo, você pode deixar no campo peso 1 quilo, e ele já vai preencher sozinho para você. A gente acabou de falar desse campo aqui, tá? Valor padrão. Regra de validação e texto de validação, você precisa saber um pouquinho da lógica ali do Excel para saber, por exemplo, se o campo específico for menor do que um valor, ou então, se o campo específico for maior ou igual a outro valor, ele já gera regras, inclusive ele gera alguns bloqueios se você precisar. Ele tem uma inteligência em relação a isso. Se você está acostumado com o Excel, isso daqui é idêntico, já que a gente está na mesma plataforma que é o Office, né? O que mais que a gente tem que eu considero muito importante? Esse campo aqui, ó, o campo requerido. O que significa isso? Se o campo é ou não obrigatório para ser preenchido. Alguns campos no banco de dados não são obrigatórios de serem preenchidos. São opcionais, né? A gente pode falar isso. Se a gente for na linguagem de banco de dados, quando um campo é obrigatório, quando um campo é requerido, a gente chama ele de not null. Ele não pode ser nulo, ele não pode ser vazio. Então, que tipo de campo que deve ser obrigatório dentro de um banco de dados? Por exemplo, este banco lá dos filmes e dos diretores. Veja, na minha opinião, se você está cadastrando um diretor de filme, você considera que várias informações são importantes, algumas nem tanto, talvez algumas você não tem o acesso, mas o nome do diretor, para mim, é fundamental. Já que eu estou cadastrando um determinado diretor, na minha opinião, uma das informações mais importantes de um diretor é o nome dele. Então, na minha opinião, você pode fazer esse tipo de bloqueio, esse tipo de requisição ali, obrigatoriedade, colocando que nome é do tipo requerido. Você muda aqui de não para sim. Vamos fazer isso, ó. Requerido, tem uma flechinha, ele tem a opção sim e não, eu coloco sim. O nome, então, agora vai ser obrigatório de ser preenchido. Se por um acaso a pessoa está cadastrando um diretor, não aqui, né? Porque aqui você lembra que é o modo design da tabela. Mas quando ele estiver preenchendo, o meu sistema vai ter numeração automática aqui no código. Maravilha. O nome do diretor. Se a pessoa não escrever o nome dessa pessoa, né, se o usuário não preencher o nome do diretor, o banco de dados vai dar uma travada e vai falar: você precisa cadastrar o nome dessa pessoa. Então, é uma coisa muito importante, né? Olha só, nacionalidade talvez você não saiba com facilidade, né? Mas você até pode marcar como algo obrigatório se faz muito sentido para você. A data de nascimento é a mesma coisa, pode ser uma coisa um pouco difícil de você achar. Agora, o e-mail, né, que eu achei meio estranho, quando eu mesmo estava criando essa base de dados, eu já estava achando estranho nessa tabela ter o e-mail de um diretor. É uma coisa bem próxima, não? É uma coisa muito privacidade, ele é muito particular. Então, na minha opinião, e-mail não pode ser do tipo requerido. Ou, em outras palavras, quando eu clico lá naquele campo e-mail, na minha opinião, você deve colocar requerido igual a não, indicando que você não está obrigando o usuário a saber o e-mail daquela pessoa, tá bom? Aí ele mostra mais alguns pontos. O que eu queria terminar aqui de falar para vocês é esse alinhamento do texto. Alinhamento ele está colocando de forma geral, mas você poderia colocar alinhado à esquerda, alinhado à direita, alinhado ao centro, como você está acostumado no Excel, tá bom? Isso também vai aparecer lá no modo de exibição de dados. Aqui a gente está no modo design, quando a gente for no exibição, isso vai mudar. Como eu mudei algumas coisas, ó, nacionalidade eu vou colocar também como requerido igual a sim. Eu preciso salvar esse banco de dados. Ele pode falar que, olha, esse processo pode demorar muito tempo, alguns dados talvez não estejam validados. Tudo bem, coloca sim e ele logo muda, porque eu não tenho muitos dados, né? Quando eu voltar lá para o modo design, está aqui, eu vou fazer um exemplo para vocês, eu vou mostrar na prática isso. Eu vou cadastrar um novo
diretor. Então eu vou colocar aqui o meu nome, eu agora virei diretor de cinema. E a nacionalidade, vamos dizer que eu vou tentar deixar em branco, vamos ver, tá? O nome do diretor e a nacionalidade eu tinha deixado bloqueado, se eu não estou enganado. Eu vou tentar dar uma passada nisso. A data de nascimento eu vou colocar qualquer valor aqui, 30/11/1996. O e-mail qualquer coisa. Vou dar um tab para ir para o próximo campo, já para finalizar, vamos ver se ele vai deixar. Olha só, olha isso aqui. Ele está me falando, você deve digitar um valor no campo. Esse é o nome da tabela, esse é o nome do campo, tá? Cuidado, o nome do meu campo não é diretores.nacionalidade. O nome do campo é nacionalidade, mas ele está falando, ele está se referindo ao campo nacionalidade da tabela diretores. Então, viu essa trava? Essa trava pode ser importante para você lá no seu local de trabalho ou no seu pequeno banco de dados até pessoal, tá? Ele te deixou muito claro, eu vou colocar um OK aqui. E enquanto eu não colocar a nacionalidade dessa pessoa, desse diretor, ele não vai deixar eu terminar esse registro, tá bom? Então eu vou colocar aqui que ele é americano, por exemplo, americano. Vou apertar um Enter, Enter de novo e acabou. Agora ele validou, ele registrou esse diretor e já colocou o código 3, que é o próximo, né? Nessa nossa regra, do jeito que eu tinha configurado esse banco de dados, a chave primária ID diretores está como numeração automática e o novo valor é do tipo incremento. Se eu tivesse colocado aquele aleatório, teria gerado um código razoavelmente grande com números genéricos, tá bom? Pessoal, esse vídeo era para ser curto mesmo, eu espero que você tenha entendido. Pratique essa história de máscara, pratique essa história de novo valor do tipo incremental ou aleatório, pratique aquele conceito de travar algum campo, exigir, cobrar, requerido, né? O nome do campo requerido, ele pode ser importante para você no seu trabalho ou então em um banco de dados pessoal. Se esse vídeo te ajudou, dá o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você teve alguma dúvida e a gente responde assim que possível, tá bom? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.